Hoje nós iremos trazer esse resumo sobre as principais medidas dentro da odontometria ali no nosso tratamento endodôntico que a gente está fazendo pela técnica progressiva. E é muito comum os alunos se confundirem com essas nomenclaturas, com essas siglas, o que elas significam. Então a gente veio trazer esse resumo para vocês não confundirem mais, ok? Então bora! Então, a endodontia, ela é uma especialidade dentro da odontologia em que é tratado o canal radicular, principalmente quando há doenças pulpares, doenças periodontais que ocasionam esse tratamento. Então, por conta dessas patologias, a gente tem a necessidade de estar fazendo tratamento, como, por exemplo, a necrose pulpar e também as periodontites apicais e outros diversos tipos de patologias que apresentam ali no periodonto, como por exemplo o abscesso apical, o abscesso crônico, agudo. E agora vamos falar sobre as diferenças. Então, começando com o CAD. Então, o CAD, ele é o comprimento aparente do dente, ou seja, é algo que aparenta ser, mas não o que é, entendeu? Então, o CAD, ele faz parte da odontometria, tirar essa medida, obtendo desde o ponto de referência da coroa, então a gente vai tirar a radiografia e vai medir desde o ponto de referência da coroa até o ápice radiográfico. E o valor encontrado, ele deve ser calibrado em um número para maior, de modo a realizar uma radiografia. Então, como é que a gente vai tirar a medida do CAD? Então, a gente tem que lembrar que o CAD, dentro da odontometria, ele é dividido em medida 1 e medida 2. Então, a medida 1, a gente vai fazer a instrumentação do terço cervical e médio, e a medida 2 no terço apical. Mas, para tirar a medida do CAD, antes de saber essa odontometria, eu preciso estar fazendo uma tomada radiográfica. Então, eu vou lá com meu paciente, chamo meu paciente, Dona Maria, vamos aqui, tira a radiografia de Dona Maria, processa aquela radiografia, revela. E aí, quando você revelar, você irá medir com a régua endodôntica desse modelo que a gente está mostrando aqui no vídeo, do lado esquerdo da tela. E ali você vai medir desde o ápice da coroa, aqui onde a seta está marcando, até o ápice ali da raiz. E nessa medida você vai obter o seu CAD, que é o comprimento aparente do dente. Então, vamos supor que você mede ali e o seu dente ele dá 19 milímetros. Então, o seu CAD, que é o comprimento da coroa até a raiz, é 19 milímetros. Então, ali você vai pegar um instrumento maior para estar realizando uma odontometria. A próxima medida que a gente vai estudar é o CTP. O CTP, ele é o comprimento de trabalho provisório. E a gente vai tirar a medida do CTP dentro também da odontometria, porém na etapa da medida 2. Então, lembra que a gente falou que a medida 1 a gente ia instrumentar o terço cervical e médio e a medida 2 o terço apical. Então, na medida 2, a gente vai ter a medida dos 3 terços, que é a instrumentação do terço apical. E ali a gente vai fazer a tirada dessa medida. Então, como é que a gente vai obter o CTP? O CTP, a gente vai pegar a medida do CAD, então vamos supor que o nosso CAD ele é 21 milímetros. E a gente vai diminuir menos 2 milímetros, que dá 19 milímetros. Então, a medida do nosso CTP vai dar 19 milímetros, certo? Ou se a gente for falar do nosso primeiro exemplo, que a gente falou que era 19 milímetros, 19 menos 2 milímetros, esse é o nosso CTP. Então, revisando como é que a gente vai tirar a medida do CTP. Então, a medida do CTP, para quem não gosta de exatas, vai ter que fazer o cálculo agora, nesse momento. A gente vai falar novamente. Vamos pegar o nosso CAD, vamos supor que a gente mediu lá na nossa radiografia e deu 21 milímetros, menos 2 milímetros, de acordo com a literatura, de acordo com o que a sua faculdade, ela instrui a você fazer. Esse 2 milímetros, ele é como se fosse uma margem de segurança, vamos dizer assim, que vai dar o nosso CTP. E ali você vai observar até onde você vai instrumentar. Portanto, o nosso CTP, ele é 19 milímetros, certo? CRD. Agora, mais uma medida que a gente se confunde, né? Nós falamos como alunos. O CRD, ele é o comprimento real do dente. Então, ele é permitido para que a gente consiga observar a penúltima medida a ser tirada. Então, a gente instrumentou ali os canais, fomos na medida 1,
fomos na medida 2 e na medida 3 a gente vai estar ali nos 3/3 apicais. E nesse momento você vai observar se aquele instrumento, depois que você tirar, né, lógico, a tomada radiográfica, ele ficou aquém, ele ficou além ou ele ficou na medida exata. Então aqui na letra A a gente consegue observar que provavelmente, né, essa instrumentação ela foi feita da maneira adequada. Aqui no B ficou exatamente na medida, ou se ficou muito além da medida aqui na letra C. Então, como é que a gente vai tirar a medida do CRD? Então, vamos supor que o instrumento ele ficou exatamente 1 milímetro do ápice, 1 milímetro, 2 milímetros do ápice. Então, você vai somar o CTP. O que é o CTP? O CTP é o K de menos 2, que é a medida 3/3 da odontometria. E o CTP, que a gente viu que deu 19 milímetros no exemplo anterior, mais 1 milímetro. Como é que eu vou saber esse 1 milímetro? Porque eu fui lá na minha radiografia e eu medi que a distância em que eu coloquei o meu instrumento até o ápice deu 1 milímetro. Ou então que deu 2 milímetros, como a gente pode ver nessa imagem. Então, se deu para mais, você vai colocar menos, porque ele é o comprimento real do dente. Eu quero saber qual é o comprimento real daquele dente que eu tô fazendo ali a minha instrumentação. Mas se eu coloquei o meu instrumento e ele ficou faltando no pedaço do ápice, eu vou somar. E se ele ficou exatamente na medida, como a gente viu aqui no exemplo aqui da letra B, em que aqui ficou exatamente no limite. Então aqui eu não preciso somar. Aí você pode colocar lá CTP, que foi 19 milímetros, mais 0 é igual a o nosso CRD, certo? Então, essa medida você vai tirar com a nova radiografia e medir com a régua endodôntica quantos milímetros ficou do vértice. E aí, como a gente falou anteriormente, né, repetindo, se o instrumento ultrapassar essa medida, você vai diminuir. Por exemplo, 19 milímetros menos 3 milímetros. Ok? Porque lembre-se que a gente está buscando o comprimento real do dente. Então, por que você vai somar a medida ali do periápice daquele paciente? Você está medindo a medida do dente, o comprimento real do dente. E, por último, nós iremos falar sobre o nosso CRT. Então, o que é o CRT? O CRT é o comprimento real de trabalho. Então, a gente falou sobre o CRD, que é o comprimento real do dente. Agora, a gente vai falar sobre o CRT, que é o comprimento real de trabalho, que é o comprimento que devemos instrumentar o canal, e determinando ali do CRD, que foi a última medida que tiramos. Então, o CRT, ele é uma das últimas medidas que você vai tirar. E o CAD, lembrando novamente, ele é a primeira medida que você irá estar confeccionando. Então, como é que eu vou fazer para tirar a medida do CRT? O CRT, ele é a medida que você vai fazer o cálculo diminuindo o CRD, que é o comprimento real do dente. Então, a gente vai medir lá na radiografia o CRT menos 1 milímetro. Isso dá o nosso comprimento real de trabalho, que foi o comprimento real de trabalho que a gente utilizou, que você trabalhou ali no momento que você estava instrumentando o canal. Ok? Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande pra gente através do nosso Instagram. A gente tá sempre por lá, tirando as principais dúvidas de vocês. Às vezes a gente não está postando, mas sempre que aparece notificação, nós vamos lá responder e tirar as dúvidas de vocês. Ok? Não esquece de ativar o sininho e valeu!